Eu tenho a impressão que aqui em São Paulo, especificamente, né, onde as medidas de proibição, aliás, no Brasil, as pessoas, algumas autoridades, ou muitas até, acham que as coisas se resolvem com proibições, né? Quando na realidade não adianta. Muita coisa que é proibida acontece. Por que tem tráfico de drogas? Por que a utilização de drogas aqui dos Estados Unidos, da Europa, no mundo inteiro praticamente, e as drogas são proibidas? Né? Ou seja, se fosse assim, não, proibiu, acabou, está resolvido. Não, muitas coisas que você proíbe, a proibição às vezes até acelera ou amplia o processo de utilização daquilo ou daquele comportamento. Né? E aqui no Brasil o que acontece? Proíbe-se tudo. Então nós voltamos a 95, quando começaram as proibições. Proibiram bandeira, proibiram papel picado, não pode ter festa na arquibancada. Né? Mas, como você disse, né, Bernardo, as torcidas continuaram se estruturando, migraram para o carnaval e ficaram ainda maiores. Né? E hoje, me parece que um dos grandes problemas, eu queria que você falasse sobre isso também, é que, como você já abordou, elas ficaram muito grandes e criaram subgrupos. Houve um momento em que, no Rio, por exemplo, a Raça brigava com a torcida jovem do Flamengo. Já teve brigas entre facções, grupos de torcedores do Vasco da Gama. Aqui em São Paulo, torcedores do Palmeiras, por exemplo, a Tupi e a Mancha Verde. Hoje, dentro da própria Mancha Verde, existem divisões em diferentes regiões, da região metropolitana de São Paulo especialmente, e são altamente rivais, que brigam por várias razões, até pelo controle eventual da escola, da escola, não, da torcida, no caso específico da torcida. E até porque a torcida também movimenta muito dinheiro, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Ela vende produtos, ela fabrica ou encomenda, manda fabricar e vende produtos, ela organiza eventos. Hoje elas são como empresas, na verdade, porque reúnem muita gente. E são marcas, né? Marcas admiradas por torcedores que até não fazem parte, mas que admiram a Mancha, a Gaviões, a Raça, não vou falar Força Jovem do Vasco, porque oficialmente ela deixou de existir, e por aí vai. Essa onda de proibições, quer dizer, dá para dizer que não adiantou rigorosamente nada? Sempre e muito impressionante como esse diagnóstico que a gente faz tem esse nível macro, ou seja, isso é uma discussão que perpassa a nossa reflexão sobre o Brasil, né? Essa ideia de sempre querer contrastar a regra com o costume, os valores com a normatividade, né? Então você acha que simplesmente com um conjunto de medidas você vai e faz tábula rasa sobre aquilo que existe, né? Sobre uma cultura, sobre uma tradição, sobre aquilo que está enraizado. Então, essa dinâmica também que nessa, vamos dizer, cruzada contra as torcidas, nessa criminalização, né? Assim como a gente teve também um moralismo na política, enfim, que alçou, né, a condição de heróis de determinadas figuras, nós tivemos também aí esse processo de judicialização das torcidas que também, né, tem os justiceiros, tem as suas figuras que são alçadas à condição, né, de, vamos dizer, vamos lá, eu vou, a partir da minha vontade, resolver tudo. Né? Enfim, isso é realmente um problema que acho que está enraizado na cultura brasileira como um todo, e esse tipo de solução é sempre muito mais custoso para a gente. Mas veja como também é interessante esse processo de assimilação da lógica empresarial que você mencionou em relação às torcidas. Né? Então, assim como desde os anos 90 existe a discussão sobre o clube empresa no Brasil, sobre a atualização dos modelos que vêm da Europa, né? As torcidas, como você bem mencionou, elas percebem esse potencial também econômico, eles se tornam uma marca concorrente com o próprio clube, inclusive com as receitas dos clubes são prejudicadas porque justamente esses grupos que crescem muito e se tornam também eles fabricadores dos seus próprios uniformes, das suas próprias vestimentas, eles também vão ter a sua receita, e isso está na origem, assim como também nas torcidas argentinas, de violências internas, intragrupos, né? O que é a prova de que a torcida única não resolve, porque você tem esse tensionamento interno crescente desses grupos, como você bem observou, por questões de poder político, poder econômico, cada vez mais cresce o interesse pelos controles desses mesmos. A solução ali que eles encontraram internamente foi essa, vamos dizer, distribuição territorial do poder, né? Enfim, esses grupos foram crescendo também pela geografia, pela capilaridade da própria malha urbana, e aí o problema vem mais à frente, né? Porque é a coisa do bicho de sete cabeças, né? Ou o criador que se volta contra a própria a criatura que se volta contra o próprio criador, como a gente viu no caso, você mencionando as brigas internas da Mancha Verde, com, né, o episódio que redundou na morte do Moacir, o fundador, né, e líder da Mancha Verde. Então, são temas muito delicados, são temas muito complexos, que acabam também tendo esses significados que vão para além do próprio esporte, né, que tem a ver com esses problemas urbanos, de violência urbana que a gente vivencia,
E, de fato, é aquilo que eu mencionei, né? É um problema porque hoje elas são instituições, elas têm, né, aí essa existência que está dada e, ao mesmo tempo, esses problemas no seu interior que são muito difíceis de serem solucionados. Eu costumo dizer que, além do 7-1 em relação à Alemanha dentro de campo, né, acho que a Alemanha poderia ser um exemplo, né, não necessariamente para a gente imitar, mas para a gente ter como parâmetro em relação à política de prevenção à violência que eles fizeram desde os anos 80, né, falava-se tanto dos hooligans na Inglaterra, mas na Alemanha havia já problemas desde os anos 80, e eles, as autoridades, a Liga Alemã, enfim, as federações, houve toda uma mobilização para lidar com isso, né, através de projetos como o Fan Project, o projeto de torcedores, que são assim, as embaixadas, né, não é a mesma coisa que aqui as embaixadas, mas eles procuraram ter todo tipo de assistência pedagógica, psicológicas, de assistência social, serviço social, ligado à prevenção à violência na Alemanha, e embora ainda seja um problema nos estádios alemães, a gente teve, né, a possibilidade de ter a modernização dos estádios sem a perda da festa, e hoje você tem aí, né, a gente fica olhando as torcidas alemãs com aquela admiração, porque justamente eles conseguiram modernizar os estádios e não perder esse caráter festivo, e ter por trás disso, essa política, vamos dizer, preventiva e não apenas repressiva na relação com o fenômeno, né? A Inglaterra apostou no modelo da gentrificação, da elitização, né, de empurrar para baixo, né, para as suas divisões inferiores o problema, e a Alemanha, me parece, conseguiu combinar isso. Houve algumas tentativas no Chile e na Colômbia de lidar com processos também preventivos. No Brasil, a gente tem que reconhecer que, quando existia Ministério de Esporte, houve a tentativa de uma interlocução com torcidas, houve o reconhecimento das torcidas como um ator que deve ser ouvido, não apenas tratado como gado, e nesse contexto foi possível a criação, em 2013, da Anatorg e algumas associações e entidades que têm tido uma postura um pouco mais reivindicativa e construtiva, né, porque o caos está dado, né? Então, quem quer construir? A gente tem que justamente arregimentar aqueles que querem construir no interior das torcidas para tentar, enfim, virar internamente essa postura, esse jogo, enfim, e tentar sair dessa pauta, desse estigma que só reifica, né, que só reproduz cada vez mais posturas violentas interna e externamente. Qual